pessoal, aqui é a Gabriela e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro Fantastes, do George MacDonald. Esse aqui é um livro muito especial, primeiro porque é a primeira publicação do autor que nós temos em português. Eu espero que a Thomas Nelson traga os outros livros do George MacDonald para a nossa língua e que traga numa edição bonita como essa. Esse livro é muito bonito, tem ilustrações por dentro, vocês podem ver aqui, por dentro de todo o livro tem ilustrações, mas além de uma edição bonita, esse é um livro muito especial, porque o George MacDonald é considerado o pai da literatura fantástica moderna. Então todo mundo que veio depois do George MacDonald foi influenciado por ele de certa forma. Inclusive muitos dos autores que nós já conhecemos e amamos, como o C.S. Lewis e o Tolkien. O George MacDonald foi um pastor apaixonado por histórias, e ele queria muito trazer esse universo das histórias, principalmente daquelas lendas arturianas, para mais perto das pessoas. Para ele, as pessoas tinham perdido essa conexão com as histórias, né? Tanto ali, ele era escocês, então tanto na Escócia como na Inglaterra, as pessoas tinham perdido essa conexão com as histórias. E um dos objetivos dele era trazer isso de volta, e ele acabou fazendo isso por meio de seus inscritos e também inspirando outras pessoas. Outro autor que nós conhecemos demais, que foi grandemente influenciado por ele, foi o Lewis Carroll, o autor de Alice no País das Maravilhas. Inclusive, o George MacDonald e sua família foram aí a audiência original de Alice no País das Maravilhas. E a gente fica se perguntando como é que um autor desse se perdeu, né? Porque aqui, pelo menos no Brasil, a gente não conhece tanto. Essa é a primeira publicação que nós temos dele em português, mas a gente já consegue perceber como ele foi importante para tanta gente, e agora nós podemos mergulhar um pouquinho no universo também criado pelo George MacDonald. Antes de começar a resenha propriamente dita, eu gostaria de indicar um documentário para vocês sobre a vida do George MacDonald e ali também do C.S. Lewis e do Tolkien. O documentário se chama The Fantasy Makers e ele tá todo em inglês, mas se você consegue entender inglês ali com a legenda, eu super recomendo que você assista. Esse documentário fala muito sobre por que os cristãos se destacaram nesse meio da literatura fantástica. É muito interessante, tem pessoas assim altamente capacitadas falando disso. Ele tá disponível numa plataforma chamada Redeem TV, se eu não me engano é assim. Eu vou deixar aqui embaixo, é de graça, você só precisa se cadastrar. Tem muitos filmes, tem muito conteúdo lá, e esse documentário também tá disponível. Então se você entende um pouquinho de inglês, gosta de fantasia, gosta desses autores, eu super recomendo que você vá lá depois e assista esse documentário. O livro começa com o nosso personagem principal, o Anodos. Ele acabou de completar 21 anos e o pai dele deixou ali uma chave para ele de uma escrivaninha, e ele finalmente vai poder abrir ali as gavetas daquela escrivaninha, explorar o que o pai dele deixou para ele. E quando ele abre, né, uma das gavetinhas ali, ele encontra uma fada. E ele acha muito estranho, porque ele não é possível, você, pequenininha desse jeito, e ele meio que não acredita nas coisas que ela tá dizendo por causa do tamanho dela. E ela se transforma e fica assim com uma aparência gloriosa, e ele fica chocado, né? E é interessante porque ele vai conversando com ela e ela diz que, gente, isso acho que são as 10 primeiras páginas, então não é spoiler. Ela diz que ele tem sangue de fadas e que em breve ele vai visitar a Terra Encantada, o reino das fadas. E ele fica meio que sem acreditar. Mas no dia seguinte ele acaba indo parar mesmo nas Terras Encantadas, e aí a nossa história começa. E quando ele começa a sua peregrinação pelo Reino das Fadas, parece que o mundo encantado se abriu para você, para nós que estamos lendo o livro. Então tudo lá é encantado no sentido de causar encanto em nós, sabe? Tudo é belo, todas as figuras que são descritas ali nos deixam assim maravilhados. Se eu pudesse resumir esse livro em uma palavra, com certeza seria beleza. Não é à toa que foi lendo esse livro aqui que o C.S. Lewis diz que aconteceu o que ele chamou de o batismo da imaginação. Então ele foi despertado para todo esse mundo imaginativo, e a imaginação, eu já falei várias vezes aqui para vocês, a imaginação foi muito usada por Deus, a imaginação do Lewis, para comunicar a fé. Então a fé e a imaginação estão super ali
caminharam super juntos, né, na trajetória de conversão do C.S. Lewis. E vocês veem que a toda hora eu falo diferente, né, porque eu cresci chamando o C.S. Lewis de C.S. Lewis, mas aí depois eu aprendi inglês e vi que era C.S. Lewis. Aí a gente mistura, uma hora a gente fala assim, outra hora a gente fala assado, e a gente segue aqui. E para vocês terem um gostinho da beleza das descrições e dos diálogos desse livro, eu vou ler aqui uma das partes que eu achei, assim, mais bonitas. Ele diz assim: ali eu permaneci em um devaneio delicioso por um tempo, durante o qual todas as formas, as cores e os sons encantadores pareciam fazer do meu cérebro uma área comum, onde podiam ir e vir sem ser convidados e sem pedir licença. Jamais imaginara que tal capacidade para a felicidade simples existisse em mim, da maneira como fora desperta por essa assembleia de formas e sensações espirituais, que ainda eram muito vagas para admitirem ser traduzidas em qualquer forma conhecida pela minha ou por alguma outra mente. Então, a todo momento, quando ele encontra paisagens diferentes, quando ele encontra seres diferentes, e também quando ele lê outras histórias, a gente vai já falar sobre isso, acontece isso, sabe? Ele é capturado por um sentimento de felicidade, de beleza, de deslumbramento que nós sentimos junto com o personagem. E foi isso aqui que cativou a mente do Lewis. Se a gente lembrar, ele fala sobre esse livro e também sobre outros escritores cristãos, que ele encontrou um tipo do que ele chamou de santidade nesses escritos que ele não encontrava nos escritores não cristãos. Então, mesmo como um ateu convicto, ele foi atraído por essa beleza, por esse deslumbramento que ele chamou de santidade, que ele encontrava nesses livros, especialmente nos escritos do George MacDonald. E aqui eu queria abrir um parêntese com vocês. Muitas pessoas reclamam que em livros de fantasia as coisas são muito descritivas. Eu falei sobre esse livro lá no Instagram e algumas pessoas vieram dizer: ai, eu achei cansativo, achei muitas descrições. As pessoas falam muito isso do Senhor dos Anéis também. E, gente, descrições, você vai encontrar muitas descrições em literatura fantástica. Por quê? Porque é isso que torna o livro bom de ler, é isso que te insere na história do livro. Então, à primeira vista, parece ser arrastado mesmo, é porque o autor está te colocando, te situando dentro daquele universo. E quando o quadro inteiro está pintado, você se percebe diante de situações em que você sente junto com os personagens, em que você vive junto com os personagens. Mas isso só é possível porque ele criou todo um cenário na sua cabeça. E como é que um autor faz isso? Descrevendo. Um outro episódio, e eu acredito que foi minha parte preferida nesse livro, é quando o nosso personagem vai parar num castelo, numa espécie de castelo, e ele encontra uma biblioteca enorme. E ele lê vários livros e nos é dito que, ao ler esses livros, ele começa a se inserir na história de uma maneira que ele passa a viver a história dos personagens. Então ele não sabe se ele está vivendo a história dele ou a história do livro. E é interessante porque o autor começa dizendo isso. E ele começa a contar a história do livro que o Anodo está lendo. E no final da história, você tem essa mesma confusão do personagem. Você não sabe se você estava lendo a história ou a história dentro da história. E ele faz isso de maneira incrível, porque a gente fica com a mesma confusão. E além dessa jogada, as histórias desses livros são muito bonitas. Eu estava vendo a resenha da Tatiana Feltrin desse livro e fiquei muito feliz que ela fez essa resenha, que ela leu esse livro. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também aqui embaixo para vocês conferirem a resenha dela, vale muito a pena. E ela conta que o que ela percebeu ao ler aquilo foi um tom de melancolia nas histórias. E é isso mesmo que nós sentimos em algumas daquelas histórias. Parece que a melancolia paira no ar. É como uma atmosfera que envolve ali todos aqueles personagens e aquelas histórias. Tem histórias muito tristes e tem histórias muito bonitas também. Eu digo que esse livro é um conto de fadas por excelência. O Tolkien tem um livro chamado Árvore e Folha, em que ele lida com os contos de fada de uma maneira mais teórica. É um livro excelente para você que gosta de... Se você quiser estudar mais sobre como é que nós nos conectamos com histórias, como é que as pessoas escrevem, criam histórias, por que elas escrevem histórias inventadas.
É muito interessante e o Tolkien diz que um conto de fadas, ele parte do mundo primário. O que é o mundo primário? Esse aqui que a gente vive. E o homem cria por subcriação, né? Ele diz que o homem cria por derivação. O homem cria a partir do que já foi criado por Deus, esse mundo aqui que foi criado por Deus. E nos contos de fadas, o homem pega elementos que tem aqui e coloca outros elementos, elementos fantásticos, elementos encantados. Então nós encontramos vida real, digamos assim, no mundo encantado também. Mas nós vemos nesse mundo secundário elementos que ajudam a dar vazão e saciedade aos desejos humanos. Então nós temos desejos por várias coisas. Nós temos desejo por transcendência, nós temos desejo, como Tolkien diz nesse livro, de escapar da morte. Então nós vemos esses desejos saciados de alguma maneira nesse mundo secundário. E nós conseguimos ver nesse livro exatamente isso. Desejos por transcendência, desejos por beleza, por ver beleza. Esses desejos parece que encontram, né, campo fértil nesse mundo secundário, que no caso é a Terra das Fadas, que o Anodos vai visitar. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu recomendo fortemente a leitura desse livro. Pode ter certeza que lá em dezembro, quando eu fizer minha lista dos melhores livros de 2021, esse livro estará lá com toda certeza. É um livro muito belo. Se você gosta de contos de fadas, de fantasia, isso aqui é um prato cheio para você. Eu espero que vocês leiam. Se vocês chegarem a ler, por favor, volta aqui e me conta nos comentários. Aproveita e me conta aqui também se você gosta de literatura fantástica. Esse é o meu estilo, meu gênero preferido e eu espero poder trazer mais aqui pro canal. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês.